Sejam muito bem-vindos, meu nome é Julian Vega, corretor de imóveis em Lagoa Santa, e hoje eu trago cuidadosamente em mãos para vocês a joia da coroa, uma casa que traz exclusividade e imponência ao mesmo tempo. Sejam muito bem-vindos. Bom, então vamos começar pela fachada, que através da própria imagem, ela dispensa comentários, seja pela elegância no equilíbrio dos materiais, seja pela imponência, e aí a gente vai ver o quanto que ela está de fato em sintonia com toda a proposta da casa. Bom, nesse equilíbrio de materiais eu gostaria de apontar para a gente ver o equilíbrio entre um painel amadeirado, um forro amadeirado de cumaru, a seleção de uma pedra que é a Rock Face que eles usam. Esse acabamento que simula uma granitina, ele traz um pouco de sobriedade e ao mesmo tempo de elegância para a fachada. A gente vai entrar agora para a gente poder aprofundar no entendimento das dimensões da casa. A gente tem uma fachada com 20 metros de frente e 50 metros de profundidade. São 375 metros quadrados de área construída em um lote de 1.000. Então, garagem confortável para 3 carros. A parte coberta, a gente consegue alocar carros de grande porte. Tem a parte descoberta também. Vamos entrar aqui na sala e a gente já enxergar a valorização da integração linear que a sala tem com a parte do gourmet e com fundo lá no quintal, onde a gente enxerga como se fosse um único ambiente segmentado em etapas, vamos falar assim. Então entramos, a gente tem uma sala de estar, onde a gente dimensiona a sala de televisão, os mesmos elementos de pedra que foram usados na fachada, eles são trazidos novamente aqui. Um equilíbrio no projeto luminotécnico com uma luz de mais alta temperatura, equilibrando com elementos metálicos. A gente percebe a própria clarabóia que foi feita ao longo da sala para trazer essa iluminação natural. As esquadrias de alumínio que foram usadas aqui nas portas, elas também trazem, além desse equilíbrio de luzes, essa claridade natural, a própria ventilação da casa. Então, nesse ponto, onde a gente enxerga aqui, a gente vê uma integração perfeita entre o ambiente sala de TV, sala de jantar, área gourmet, que conecta de uma forma muito sinérgica com a sala de jantar, e a própria cozinha. Então, uma vez feita toda a análise estética da parte operacional da cozinha, a gente entra para a parte prática do dia a dia, onde a gente tem lavanderia, aqui uma despensa, e só para vocês terem ideia do que é o portão de acesso lateral da garagem, quartinho de despejos. E aqui tem um ponto interessante,
que faz parte da praticidade no dia a dia da manutenção da casa, toda a parte hidráulica de manutenção da piscina, ela está aqui. Olha a facilidade que é isso, gente. Tudo exposto, sem precisar de agachar, de entrar em nenhuma parte de sótão subterrânea. Então está tudo bem exposto aqui, tudo muito bem paginado, onde a gente tem, só para vocês entenderem, exatamente a posição que a gente está. A gente conecta tudo da piscina a esse ponto. Essa formatação atual de cozinha que os construtores e arquitetos têm desenhado, elas valorizam muito a comunicação do que é o ambiente do gourmet com o ambiente interno da casa. Então é praticamente trazendo uma ideia de unicidade. Ou seja, é uma cozinha duplamente explorada, até mesmo no dia a dia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não é um ambiente de final de semana necessariamente. Essa parte da cozinha, ainda que esteja projetada para um espaço gourmet, é um espaço de cozinha que atende o dia a dia. Ilha, uma seleção cuidadosa de toda a parte de eletrodomésticos, das próprias marcas que foram escolhidas. A gente vê elementos da Brastemp, Samsung, tudo isso cuidadosamente selecionado. Os móveis planejados, mais uma vez, em harmonia com essa paleta de cores mais minimalista. Preto São Gabriel na bancada, na textura mais rústica, que é o que dentro da arquitetura eles chamam de uma arquitetura que não é datada, mas atemporal. Aqui a gente já entrando em sintonia com a própria sequência dos acabamentos, a gente vê uma textura similar que foi utilizada na fachada, no entanto aqui em outra cor, aqui mais acinzentada. Novamente os elementos de LED. E o gostoso dessa parte aqui, se a gente vira a câmera e enxerga ela por aqui, a gente percebe que esse sofá já é um ambiente que vai conectar agora numa transição, numa sequência para a parte externa. Então, se a gente fizer o giro aqui, a gente percebe o quanto que esses ambientes eles estão conectados, mais uma vez, nessa perspectiva. Daqui para cá a gente vê nitidamente a churrasqueira, aqui a outra bancada, novamente elementos de madeira ripada, de cumaru ripado. Aqui um sistema de som que foi implementado em toda a parte do gourmet. Um ponto interessante é que a casa ela traz uma tecnologia de Wi-Fi Mesh. Mesh quer dizer uma trama, uma malha, uma rede. Ou seja, a casa com um sinal, um roteador de Wi-Fi, ela vai transmitindo esses sinais ao entorno da casa, dentro dos cômodos. Então aqui a gente tem um desses roteadores e eles se tornam como repetidores para potencializar o sinal de Wi-Fi ao longo de toda a casa. São detalhes técnicos, mas que eu vejo que são de extrema valia numa casa desse porte. Aqui a gente já consegue enxergar a grandeza, o dimensionamento de um lote de 1.000 metros quadrados. Em um projeto arquitetônico muito bem paginado e executado, a gente vê novamente o equilíbrio entre o que é o espaço vazio e o que é o espaço preenchido. Sendo que esse espaço vazio, ele remete ao conceito de uma tela em branco, ou seja, uma tela em branco que pode ser pintada a gosto da família. Então aqui, nesse momento, a gente tem o quintal passível de receber uma quadra, passível de receber um pomar, passível de receber uma pracinha de sociabilização interna, que tem sido muito usada. Aqui da parte de cima, a gente valoriza também visualmente um espaço para fire pit, que é onde se coloca o tacho de fogo de chão, com bancos. Ao fundo a gente ouve barulho, nós temos tucanos aqui por perto, gente. Esse é um barulho, é um som clássico do tucano, que é uma ave característica aqui da nossa região. Em breve ele aparece aí. Bom, vamos transitar aqui pela piscina, que a gente já tem ideia. Foi feito um ofurô separado de todo o caixote de piscina. A piscina com
diferentes momentos internos dela. Então a gente tem como se fosse uma prainha aqui, a parte mais funda, que conecta com a sauna já integrada à piscina. E aqui fora a gente tem, já também nesse nesse fim de tarde, a gente tem um clima mais praiano, que a gente consegue sentir até mesmo pela própria paginação da escolha dos elementos de paisagismo, a gente já consegue ver uma atmosfera mais praiana aqui. Bom, eu vou começar daqui, sequenciando para cá, só para a gente ter ideia do fluxo certo da casa. Então a gente entrou, porta de entrada, ali à direita um lavabo. Vocês podem perceber o padrão de acabamento desse lavabo. A gente entra e já conecta para a parte íntima. Lembrando que essa parte íntima ela pode ser segmentada através de marcenaria. Ou seja, numa complementação de um projeto de marcenaria, a gente consegue criar essa separação física do que é o ambiente social e do que é o ambiente íntimo, onde a gente tem 4 suítes. Vamos começar de cá para lá, porque eu vou deixar por último a suíte master. Então aqui, essa primeira suíte com um acesso especial, tanto na porta de entrada quanto aqui no banheiro, ou seja, para cadeirantes, um banheiro com acessibilidade. Percebam a nobreza dos acabamentos do banheiro. Os quartos, a gente tem as persianas automatizadas, então aqui controle remoto em todas, persianas automatizadas, mas ao mesmo tempo cortina de tecido, para trazer o equilíbrio, o aconchego. Então aqui, nesse modelo, a gente vai ver ele sendo repetido e replicado em todos os outros quartos. Um dos pontos aqui do banheiro que eu quero ressaltar é o cuidado na paginação, da escolha de uma pedra elegante, box piso ao teto, o padrão dos metais utilizados. Vamos para a segunda suíte. Essa suíte agora, ela já tem um modelo replicável com a da terceira suíte, que é uma suíte com closet. Também com persianas automatizadas, também com cortinas em tecido, todas com preparação para ar-condicionado. E aqui a gente já tem uma suíte completa, com closet, banheiro, na mesma diagramação estética do que a gente viu inicialmente. A gente agora atravessa o corredor e chega para as outras 2 suítes. Esse corredor é interessante porque ele nos permite a edificação, a construção aqui, a paginação de marcenaria, seja para elementos de rouparia ou até mesmo, muitas vezes, muitas famílias têm utilizado para fazer uma base de apoio como se fosse uma mini cozinha, que tem aqui um ponto de apoio com uma cafeteira, com água, para que a pessoa, quando acorda de noite, não precise ir para a cozinha. Acesso aqui à parte externa. Vamos para a terceira suíte. Essa suíte é idêntica à suíte anterior, ela é espelhada, ok? Então a gente vai ter a mesma diagramação, as mesmas medidas, closet e banheiro. E já aguardando vocês dentro da suíte master, aí a gente já tem uma suíte mais robusta. Detalhes que a gente vai apontar desse ponto daqui. Bom, aqui a gente ainda vai absorver dentro dessa navegação a ideia de um painel, de uma cabeceira que vai chegar até aqui. Aqui vai ter painel amadeirado também para complementação dessa marcenaria.
Já não é uma janela, e sim um conceito já de uma porta-janela com veneziana automatizada, tá bom? Então, todos os elementos aqui de iluminação e do subir e descer, aqui ó, o controle remoto está aqui, estava procurando ele ali. Então, mesma formatação, que eu vou manter aberto para a gente chegar nessa varanda exclusiva. E olha o cuidado, olha a elegância que foi paginada essa varanda. Então aqui nessa varanda, o que a gente pensa? A gente primeiro tem um ambiente íntimo do casal, aqui a gente já tem forrado com vidro, tá? Então, ou seja, não vai chover aqui dentro. Vista para o quintal. Ainda não achei o tucano, tá, gente? Eu pensei que ele ia aparecer aqui no finalzinho pra gente, mas ele ainda não tá aqui. E aqui o charme da casa, o charme dessa suíte master, que é uma banheira de hidromassagem bem privativa. Um ponto interessante que a gente eu vou caminhar, eu vou fazer o caminho interno, é que aqui está o banheiro. E essas persianas que estão aqui também são automatizadas. Então vamos ver aqui, ó. Então a gente entrou um closet totalmente separado dessa sequência. Aí aqui a gente já tem espaço closet do casal, um lado de outro. Então chegamos no banheiro aqui, vamos abrir as persianas, automatizadas também. Enquanto elas abrem, curte, façam os comentários, se inscrevam no canal. É sempre essa interação, ela é muito positiva para mim, para poder entender os pontos que estão sendo legais aí para vocês, o que vocês estão achando de interessante. Então, vamos interagir aí comigo. Bom, abertas as persianas, a gente já entra nessa sequência do banheiro. Então, vamos só atentar a alguns detalhes, padrão de acabamento de espelhos, MDF, tudo tom sobre tom, bege Bahia, bancada esculpida, tudo muito bem apresentável. Aqui a gente pensa nessa segmentação, isso aqui é o box já, separou box, piso e teto. A gente tem as duas duchas verticais, aqui a conexão que a gente faz, vamos abrir aqui, com a parte da banheira de hidromassagem aqui, e aqui a gente sai para a parte externa da varanda. Então tá tudo conectado, a gente voltando de onde a gente estava, né? Então tá tudo 100% conectado, todos os ambientes, certo? Então vamos voltar pelo mesmo caminho nosso de chegada. E eu vou sair por essa porta, que a gente não acessou ela, mas é a porta que conecta toda a parte íntima com essa parte gostosa da casa. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, eu trago com alegria, trago com esmero, trago com requinte, trago com toda a sofisticação na apresentação de uma casa que vai atender vocês em todos esses pré-requisitos de bem-estar, de conforto, de luxo, aqui dentro de Lagoa Santa, em um dos condomínios mais buscados hoje em dia, seja pela localização, pela estrutura da área de lazer, pelo padrão de casas, pela liquidez imobiliária, pelo porte do investimento, que é o Vitória Golf. Então, aqui embaixo vai estar na descrição do vídeo a descrição da casa, com todos os detalhes, com o meu telefone, e vai ser uma alegria enorme receber vocês aqui na cidade e ser o corretor de confiança de vocês. Grande abraço!